minutinho, fique de pé aí, por favor. Se você conseguir ainda, fique de pé. Daqui a pouco você vai pegar a sua Bíblia. Mas fique de pé aí. Hoje é o que muitos chamam de Domingo de Ressurreição. A gente não sabe exatamente se foi nessa data, né? Há uma discrepância no calendário judaico, mas nós sabemos de uma coisa. Houve uma sexta-feira que o nosso Jesus ele sofreu. E foi por mim, foi por você. Houve um sábado que todo mundo pensou que estava tudo perdido, porque de fato ele morreu. Ele havia morrido na sexta. E a gente sabe que no sábado o judeu ele não faz nada. Então, na sexta-feira, antes de acabar o dia, desceram o corpo de Jesus e colocaram em uma tumba emprestada de José de Arimateia. Está escrito na palavra. Passou o sábado, aí no domingo pela manhã, as mulheres foram ao sepulcro para passar algum perfume, alguma coisa no corpo morto de Jesus. Ao chegarem lá, tinham dois varões, dois anjos, aleluia, que disseram assim para aquelas mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Oh, glória! O Senhor ressuscitou, meu Pai. A morte não pôde te segurar. Ah, se eu tenho vida é porque o Senhor deu a sua vida por mim. Se hoje eu não estou morto é porque o Senhor me deu vida. Se hoje eu enxergo é porque o Senhor me deu visão. Se eu sei para onde eu estou indo é porque o Senhor me mostrou o caminho, Pai. Eu te louvo por isso, Senhor. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso? Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Não há luta perdida para nosso Deus. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Vamos dizer o nome dele bem alto para todo mundo ouvir. Jeová, Deus de vida. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Ele tem poder nessa noite, vai mudar a sua história hoje aqui. Encha os pulmões, meu irmão, e declare para a glória do Senhor. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós te celebramos nessa noite. Nós estamos aqui porque o Senhor ressuscitou, aleluia. O Senhor vive para sempre. É digno de louvor, é digno de adoração, é digno de exaltação. Não a nós, mas ao teu nome, toda a glória, por amor da sua fidelidade. E a igreja do Deus vivo diz: aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12.
Vamos conhecer um pouco mais desse Deus poderoso. Ainda de pé, Êxodo capítulo 12, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, para todos sempre. Para todos sempre, aleluia. Amém, querido, muito obrigado. Louva a Deus pela sua vida também. Irmãos, capítulo 12, são 51 versículos, eu não vou ler tudo, obviamente, senão vai tomar muito tempo. Vamos ler, deixa eu ver, do primeiro? Vamos ler do primeiro? Vamos até o 13, então. Vamos ler 13 versículos, depois a gente vê o que faz com os demais, se vai lendo aos poucos ou apenas entendendo. E falou o Senhor a Moisés, Êxodo 12, versículo 1. E falou o Senhor a quem? Moisés. Falou também a Arão, na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo. Cadê? Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Olha que interessante, vai prestando atenção aí. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou seja, sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. Então, todo o ajuntamento da congregação de Israel vai sacrificá-lo à tarde. E tomarão do sangue, e pegarão o sangue, e passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis cru, nem cozido em água, nem guisado, né? Comereis assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. Eita glória! E nada dele deixareis até amanhã. Nada, não pode sobrar nada. Nada dele deixareis até amanhã. Obviamente, provavelmente os ossos. Mas o que dele ficar até amanhã, se sobrou um pouquinho de carne, osso, alguma coisa, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, olha, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Agora, todo mundo junto, 1, 2, 3. Esta é a Páscoa do Senhor. Pai, essa é a Tua palavra, nós te louvamos, te celebramos, em nome de Jesus, ilumina a nossa mente para aplicarmos essa palavra ao nosso coração e sairmos daqui dispostos a ver para a Sua glória, para o Seu louvor. Assim nós oramos e a igreja diz, amém. Sente aí, meu irmão, sente aí, minha irmã. Estou muito feliz em estar aqui com os irmãos, mais uma vez, para juntos conhecermos um pouco mais da palavra do Senhor. Tema da minha mensagem, conhecendo o Salvador, através do memorial de Páscoa, tá certo? Deus instituiu a Páscoa para que Israel nunca se esquecesse dos seus feitos poderosos, como também da história da redenção. A Páscoa é um memorial a ser perpetuado para que todas as gerações conheçam a salvação de Deus. Isso é a Páscoa para o povo judeu, para os israelitas. Nos dias atuais, irmãos, o conceito de Páscoa foi distorcido, foi totalmente discrepante do real sentido da Páscoa. O que predomina hoje é coelho, com uma ideia histórica e uma ideia voltada para o consumismo e para a fertilidade, o chocolate, com a compreensão de adoçar a vida, adoçar a história, mas tudo isso aí foi colocado no Ocidente, tá certo? Com o intuito comercial ou pagão. A Bíblia é o nosso norte. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a verdade. E você vai se alimentar da verdade, da palavra de Deus. Então, pastor, eu nunca mais compro um ovo de Páscoa. Pode comprar. Posso, pastor? Pode. Pode também me presentear. Eu vou aceitar. Pastor, ovo de Páscoa é muito caro, não tem problema. Compra uma barra de chocolate, eu aceito também. Ganhei hoje uma caixa de chocolate, come quase tudo. Meu Deus, misericórdia. Chocolate é muito bom, irmãos.
Mas eu sei que a Páscoa do Senhor não tem nada a ver com chocolate. A Páscoa foi amarga. A Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Foi amarga. Nós que professamos a fé em Cristo, nós somos convidados pela Escritura a entender a importância da Páscoa, a entender e compreender pelo Espírito Santo o que significa a Páscoa para nós. Se eu for resumir o sermão, que eu não vou fazer isso, obviamente, né? A gente tem um tempo para estudar detalhadamente, mas a nossa Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. E o memorial que Ele nos deixou foi a ceia do Senhor. Resumindo, todos os meses que você ceia, você está lembrando da sua Páscoa. Você está lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. Pronto, se você entendeu isso, pode ir para casa. Estou brincando, não vá não, fica aí. Mas é isso, a Páscoa é isso. Resumidamente, a Páscoa é Jesus. Cristo é a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal. Ele foi morto em nosso lugar, o Cordeiro perfeito de Deus. Mas eu acho lindo que no capítulo 12, Deus, na sua revelação progressiva, porque você sabe que desde a criação, Jesus não é um plano segundo. Jesus na cruz não é o plano B de Deus. Não é porque Deus fez Eva, fez Adão, colocou no jardim e eles pecaram. Aí depois que eles pecaram, aí Deus passou um tempo pensando, aí disse, nossa, eu vou ter que criar um plano, eu vou ver como é que eu faço aqui para resolver esse problema. Não, Jesus, ele é o plano perfeito de Deus desde a eternidade. Hebreus vai dizer que o Cordeiro de Deus foi imolado lá na eternidade. Então Jesus é o único perfeito plano de Deus para a minha vida. Você precisa de Jesus, meu irmão. Sem Jesus você não é nada. E no capítulo 12 de Êxodo, a gente já consegue entender, vislumbrar Jesus sendo apresentado aqui. Sério, pastor? Sério. Sério. Figurativamente falando, na simbologia da Páscoa, você já percebia que esse ritual de passagem que Deus instituiu para o povo hebreu era um ritual que já apontava para Jesus. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. Em Cristo se cumpre todas as profecias. Cristo é a promessa perfeita de Deus para nós. Hebreus capítulo 1 vai nos ensinar, irmãos, que tendo Deus falado pelos profetas, tendo Deus falado pelas revelações, aprove ao Senhor falar agora através do seu Filho, a quem fez herdeiro e cordeiro de todas as coisas. Tudo pertence a Jesus. Você tem Jesus na sua vida, meu irmão? Ah, então você tem tudo o que você precisa. Jesus é suficiente para a igreja de Deus. Aleluia! E o capítulo 12, pastor, então? Por que nós lemos? Porque no capítulo 12 de Êxodo, narra a instituição da Páscoa, como também a saída do povo de Deus do Egito. Sabemos que o contexto dessa passagem é um contexto de libertação, de salvação. Os hebreus passaram quantos anos no Egito? Mais de 400 anos. Não foram 4, mais de 400 anos escravizados no Egito. Quem foi que levou o povo para o Egito lá? Não foi José, rapaz. José não foi lá, não tornou governador. Mas aí quando o povo ficou numeroso, que nasceu um novo faraó, aí que não conhecia José, viu que o povo hebreu era muito numeroso, aí disse, vamos escravizar, senão eles vão tomar a nossa terra. Daí em diante o povo começou a ser escravo. Passaram-se 400 anos, Deus levantou o profeta chamado Moisés. E Moisés foi lá, já estou resumindo, Moisés foi lá com poder e glória pelo Senhor, com o braço forte de Deus, porque Moisés não tinha poder nenhum, mas Deus poderoso levantou Moisés, e Moisés ministrou as 10 pragas do Egito, o poder de Deus sendo revelado e destruindo os deuses egípcios. Só que a 10ª praga foi especial. Por que foi especial? Porque a 10ª praga demonstrou a soberania de Deus, não somente sobre o seu povo, mas a soberania de Deus sobre também os deuses egípcios e sobre toda a terra. Porque com o braço forte, Deus livrou os hebreus das mãos de Faraó. E como que ele fez isso? Pois é, nesse capítulo 12 é que nós vimos como que ele fez isso. Ele instituiu o ritual de Páscoa. Ele apresentou para eles como que ele iria fazer. Ele iria mandar o anjo da morte passar sobre o Egito e matar todos os primogênitos egípcios, todos. Mas aí, Deus disse assim, eu vou instituir um ritual para vocês. E toda casa que tiver
o sangue de um cordeiro, o sangue de um cordeiro, macho, sem mácula, perfeito, de 1 ano. O sangue dele passado na verga da porta. A verga da porta seria a entrada, né? Tem esse lugar aqui, esse templo, tem essa porta. Digamos que o sangue foi passado em cima, assim, perto do relógio, na parte de fora, na verga da porta. Quando o anjo da morte vier, que vê esse sangue, ele vai passar por cima. É Páscoa, significa passagem. Passar por cima, isso é lindo demais. Passar por cima. Irmãos, espiritualmente isso tem um sentido muito grande. Eu e você estávamos condenados à morte. Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Então o que é que merecíamos? A morte. Mas quem veio e morreu? Cristo Jesus. E o sangue dele, meu irmão, foi derramado em mim, foi derramado em você. E aí quando a morte eterna vem, ela não me atinge, ela não te atinge, ela passa por cima, mas em você não pega, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Isso é a nossa Páscoa. Na instituição da Páscoa, há uma narrativa detalhada do que ela é, de como celebrar, do porquê celebrar. Então, meus irmãos, para os judeus a Páscoa era o começo de uma nova vida. Para o povo de Deus era o início de uma nova era. A Páscoa foi o começo de uma nova nação. Até então, Israel não era uma nação, era escravo. Assim como hoje, sem Jesus, o homem é escravo do pecado. Sem Jesus, o homem é escravo do pecado. Se não tivesse existido a Páscoa, se não tivesse existido a libertação, até hoje, os hebreus eram escravos do faraó. Foi Deus quem libertou. A Páscoa foi o dia da independência de Israel. A noite do terror para uns foi a noite da salvação para outros. Preste atenção, tudo dependeu de uma coisa, o sangue. A noite do terror para alguns foi a noite da salvação para outros. Qual foi a diferença, pastor? Foi o sangue. Tinha sangue. Tem sangue de Cristo na sua vida, amém? Tem sangue de Jesus. Então, meu irmão, não tem nada perdido para você, não. Não tem nada perdido. Não está nada fora do lugar, está tudo no lugarzinho certo. Porque Deus sabe o que faz, Deus sabe como faz, Deus sabe aonde faz e a hora que faz. É Ele quem manda, é Ele quem diz. É Ele. A mesma mão que feriu uns, resgatou os outros. A Páscoa não apenas trouxe unidade para Israel, trouxe salvação para os seus filhos, libertação do cativeiro. Israel se tornou uma nação livre para adorar o Senhor. Este foi o significado da Páscoa para eles. Livres, totalmente livres, definitivamente livres. Isso foi a Páscoa de Israel. E para nós, o que significa a Páscoa para nós? Ao ler esse texto, do capítulo 12, do capítulo 12, do 1 ao 11, que eu li com você, eu entendi o que é a Páscoa. Quando eu começo, do 14 em diante, eu começo a perceber Deus apresentando alguns princípios eternos que eu preciso aplicar no meu coração sobre a Páscoa. Qual é o primeiro princípio? Veja o versículo 14. Tem como? O 14 aí para a gente. E este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, que Deus instruiu o seu povo a guardar a Páscoa como um memorial. Deus os orientou à solenidade. Deus queria que eles celebrassem com alegria, que eles fizessem cerimônias extraordinárias. Deus disse que esse memorial seria para sempre. Ali foi a primeira Páscoa no Egito, mas depois eles não celebrariam nunca mais no Egito, mas eles não poderiam esquecer que um dia eles estiveram no Egito. Então a Páscoa era uma pedagogia de Deus, dizendo assim, um dia vocês foram escravos e hoje você é livre, hoje você é liberto. Qual é a aplicação para nós? Primeira coisa que eu preciso entender, conte para as futuras gerações o que Deus fez por você. O que foi que eu falei no início da introdução da pregação? Cristo é a nossa Páscoa, o Cordeiro que foi imolado. Se você já foi salvo por Jesus, meu irmão, as pessoas precisam saber disso. Todo mundo precisa saber. Não existe o crente 007, né? O cara está na empresa há 1 ano, ninguém sabe que ele é crente, não. O cara está na escola, estuda lá desde o 1º ano. Ninguém nem imagina que o camarada é crente. Ele é cristão. Cristão, o que é isso? Não sei. Tu é? Né? Sei lá, vi tu na igreja. Estava visitando. Não mente, cara.
Tu pertence a Deus. Conte para as futuras gerações o que Deus fez por você. Escute uma coisa. Quando eles saíram do Egito e foram para o deserto, a primeira geração foi o quê? Morreu. Foi a terceira geração que chegou na terra prometida. Foi. Terceira geração. Meu Deus, foi? Mas foi. Eu não falaria se não fosse. Foi a terceira geração que entrou na terra. Ou seja, a primeira geração precisou anunciar para a segunda geração, que precisou anunciar para a terceira geração. Anunciar o quê? Os feitos de Deus. A questão simples é, esse evangelho que te alcançou, está sendo anunciado para outros através da sua vida? Esse é o ponto. Cristo é a minha Páscoa, mas os povos sabem disso. Eu preciso entender, irmãos, que a salvação de Deus é para além de mim. Ele não me salva para eu ficar ensimesmado, para eu viver para mim, para a realização dos meus sonhos, para a concretização dos meus projetos, não. Ele me salva para que eu possa ir atrás de outros, para que eu possa ir buscar outros. O texto vai dizer, olha, isso é um estatuto perpétuo para vocês. Contem para as futuras gerações. Pais, vocês são responsáveis para anunciar o evangelho para os seus filhos. Às vezes a gente diz, não, eu não sei pregar. Não é sobre saber pregar, é sobre entender que ontem eu era um pecador e agora eu sou um lavado e remido no sangue de Jesus. As pessoas precisam saber disso. Jesus me libertou, Jesus te libertou. Isso precisa fazer alguma diferença na tua vida. Precisa mudar alguma coisa em mim, irmãos. Não faz sentido. Eu preciso anunciar. Quem está me entendendo aqui? Eu preciso, conte para as futuras gerações o que Deus fez por você. Eu estava ouvindo o pastor Jorge pregar, eu disse que foi domingo de manhã, não foi domingo não, foi uma terça-feira de noite, depois que eu cheguei aqui, e ele disse, quem é que é pregador? E eu fiquei meio acanhado assim para levantar a mão. Levanta a mão, eu disse, tá bom, levantei a mão. Aí mais uns outros levantaram a mão também. Aí disse, às vezes a gente pensa que a responsabilidade de pregar o evangelho é só de quem é pregador, é só de quem pega o microfone e tal. Não. Pastor, eu não sei pregar, não. Você sabe dizer quem era você? E quem você é agora? Alguma coisa mudou na sua vida? Ô irmão, isso aqui é um sermão profundo. Eu era um péssimo marido e agora eu me converti e a minha esposa sabe o que é ser amada. Aleluia. Eu era uma esposa meio complicada, sabe, pastor? Mas depois que Jesus entrou na minha vida, eu entendi o que é amor, o que é misericórdia, o que é cuidado. E agora eu anuncio isso. Anuncia para as gerações das ervas amargas. Por que eles tinham que comer erva amarga? Por que Deus não disse, come aí uma fruta doce? Não, coma a erva amarga, para você lembrar que a vida sem Cristo, a vida sem a libertação de Deus, ela é uma vida amarga, ela é uma vida de pecado, ela é uma vida de cegueira, ela é uma vida de destruição. Sem Deus você não é nada. Então, quando estiver celebrando a Páscoa para os judeus, não para nós, para os judeus, comam ervas amargas. Foram 400 anos de amargura. E nós, irmãos, não tivemos também não a nossa amargura? O que é do homem sem ter a certeza de para onde vai? O que é do homem sem ter a convicção da salvação no coração? Eu fico... Quando um cara diz, eu sou crente, mas eu não sei se eu sou salvo. Está repreendido. Jesus te salvou, meu irmão. Você é salvo em nome de Jesus. Ninguém pode roubar a sua salvação. Não foi você que salvou a si mesmo. Foi Cristo quem salvou você. Se Jesus te salvou, a tua salvação está garantida. Tem gente que diz, eu sou salvo de manhã, de tarde eu estou perdido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma filha. Ela me estressa às vezes, a mais velha, a mais nova não. A mais nova também, mas eu não posso falar nada. Mas a mais né? Ela está onde? Está na salinha. Me complica, irmão. Me estressa. Minha filha, me obedeça. Vá sentar ali, vá pensar um pouquinho. Está de castigo, vá. Sabe que eu sou meio agitado assim? Vá. Aí ela. Eu deixei de amar ela por causa disso? Deixei? Deixou de ser minha filha? Por que a gente pensa que porque fizemos algo que entristeceu a Deus, a gente perdeu a salvação? Não! Você continua salvo. Agora você não entristeça o Espírito Santo. É isso que a palavra diz. Então, eu sou salvo? Eu sou salvo. Agora eu vou viver uma vida que busca agradar para ter uma boa comunhão com? Eu preciso ter uma boa comunhão com Deus. Mas as minhas obras não me salvam. Foi a obra de Jesus quem me salvou. Não foi a sua obra. Efésios capítulo 2, versículo 8, a partir do 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras de Deus, formados em Cristo Jesus, preparados para as boas obras. Olha,
As boas obras é prova de salvação, não mérito de salvação. Você não pratica boas obras para ser salvo. Porque você é um salvo, você pratica boas. Quem me entendeu diz amém. Amém. Se não entendeu, eu volto. Mas é isso. A morte de Cristo na cruz é o nosso êxodo. O cordeiro que foi morto, mas está vivo, é o nosso alimento. Somos responsáveis a instruir a nova geração a conhecer a Deus, a amar a Deus, a alegrar-se nos seus poderosos feitos. Conte o que Deus fez na sua vida. Aí é onde entra o segundo ponto. Se eu contar e não for verdade, eu sou um mentiroso. Então, a partir do versículo 15, do capítulo 12, você vai ver que Deus deu uma instrução de santidade para o povo. Vou explicar para vocês. Do 15 ao 20, vamos, João, comigo? 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Cortada. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, para sempre. E no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache, por 7 dias, né, no processo da Páscoa, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. 20. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Deixa esse texto, tá bom? Deixa esse texto. Comereis pães ázimos. Vamos entender esse texto. A instrução de Deus é clara acerca da não contaminação com o fermento. O que é pães ázimos? É pão sem fermento. Pão sem fermento. Eu já trabalhei numa padaria de Beto. E eu ajudava lá, digo de Beto, que Joab conhece a minha história desde sempre. Aí, pastor Joab conhece a minha história desde sempre. Joab é a intimidade, mas é o pastor Joab. E a gente sabe que quem já trabalhou com pão, se não colocar o fermento, ele não vai, né? E se colocar o fermento, tem que esperar um tempo para o fermento, para fermentar a massa, né? Assim é com o bolo, aonde você coloca. Quando você pensa em fermento e vai para a Bíblia, você vê 3 referências de fermento em toda a Bíblia. Quais são as 3 referências de fermento? Eu vou falar da mais importante, que é a de Jesus primeiro, depois eu volto para a do texto. Mas Jesus, ele disse que o reino dos céus é como uma mulher que pegou o bolo e colocou fermento na massa. E essa massa foi levedando, até que tomou o bolo todo, o fermento. Assim é o reino dos céus. O que Jesus queria ensinar com isso? Queria ensinar que o reino de Deus começa de forma sutil na vida de alguém e vai transformando a pessoa, e enchendo a pessoa até que ela se torna totalmente do reino. É basicamente isso. Ou a segunda aplicação é que o fermento representa ali o evangelho, e o evangelho entra na sociedade e vai invadindo até que toda a sociedade é tomada pelo evangelho. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que colocou o fermento no bolo. Resumindo, a primeira aplicação de fermento que a gente aprende na Bíblia. Qual é a segunda aplicação de fermento que a gente aprende na Bíblia? A segunda palavra sobre fermento é a pressa de Deus em tirar o povo do Egito. Preste atenção. Se coloca fermento, a massa vai ter que descansar um tempo. Mas você viu nos primeiros versículos. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa. Deus tinha pressa em arrancar o povo da escravidão. Aí eu te pergunto, Deus tem prazer em que vivamos no pecado? Sim ou não? Não. Deus tem pressa em que saiamos de uma vida de pecado. A pressa de Deus em salvar o povo e a separação do povo para com o pecado. Então, na Bíblia, o fermento é o símbolo do pecado oculto. Prove, pastor. Vamos lá. 1 Coríntios 5, 7 e 8. 5, 7 e 8. 1 Coríntios. Purificai-vos, pois, do fermento velho,
para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 8. Por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade. Está percebendo que fermento é pecado? Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos. O que é isso? Pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Obviamente o propósito não era falar de pão nem de padaria. O propósito era falar da nossa vida, a transformação das nossas almas. Então, qual é o propósito, pastor, de Deus para nós com a verdadeira Páscoa? Em primeiro lugar, conte para as próximas gerações, mas para contar, submeta-se a uma vida de santidade. Não dá para falar do que eu não vivo. Não dá para convencer as pessoas que eu sou um salvo se eu não caminho como um salvo. Não dá para convencer as pessoas que Jesus salva e liberta, meu irmão, se eu mesmo não fui liberto, nem muito menos salvo. Paul Washer, um pregador americano, ele diz assim: se alguém diz para mim, eu fui salvo por Deus, mas a vida da pessoa é a mesma de sempre, eu pergunto para ele, Deus te salvou de quê? Se nada mudou na sua vida. Se Deus dissesse para o povo, vocês estão salvos do Egito, mas eles permanecessem morando no Egito, escravos de Faraó, trabalhando dia após dia assim, sabe, como um escravo, Deus tinha libertado eles? Eles teriam sensação de liberdade? E por que a gente diz que é salvo e às vezes se entrega a uma vida de pecado? É só para pensar. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Porque eu sei que vai ser difícil dar glória. Por isso façamos a festa. Eu preciso festejar. Eu fui liberto. Aleluia. Mas eu não posso festejar com maldade, nem com má. A minha festa em Deus, ela é como? Sinceridade e verdade. A Páscoa verdadeira, deixa o texto, tá bom, meu amor, por favor? A Páscoa verdadeira nos instrui a uma vida de renúncia, de abnegação do eu. Deus nos chama para uma vida de santidade, irmãos. A ideia da festa das tendas em Israel, onde eles celebravam, né, a libertação, eles iam habitar em tendas e lembrar que um dia ficaram 40 anos peregrinando pelo deserto e que Deus libertava eles. As festas que Deus instituía para o povo não eram simplesmente festas para que o ego fosse inflado. Eram festas para que eles lembrassem quem eles eram em Deus. A verdadeira Páscoa, em primeiro lugar, me faz celebrar por quem eu sou em Deus. E quando eu celebro quem eu sou em Deus, é porque eu entendi que a minha vida agora é separada para a glória de Deus. A marca de que eu fui, de que a morte passou por cima e que eu fui marcado com o sangue do Cordeiro. A prova de que Cristo, verso 7, João, Cristo é nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A prova de que eu entendi isso é que agora eu caminho em santidade, eu caminho na verdade, eu caminho em sinceridade. Sabe o que significa sinceridade? Sinceridade é um termo utilizado por pessoas que vendiam jarro, lá na Grécia. Interessante, né? Como assim, pastor? Explica. O pessoal vendia jarro, presta atenção, vendia jarro, aí o jarro rachava. O jarro não racha, só que vaso rachado com água, a água vaza, concorda comigo? Aí, para enganar quem não tinha rachadura, eles passavam cera no jarro. Aí, quando o pessoal ia comprar que não sabia, deixa eu ver, cara, que jarro bonito. Eu estou te vendendo. Poxa, está barato, hein? E é qualidade, é de qualidade, é de qualidade. Beleza, eu vou comprar. Comprava o jarro, chegava em casa, botava a flor, quando metia água, porque o vaso tinha cera. Aí, vamos fazer o seguinte, agora eu vou olhar que esse vaso está com rachadura, rapaz, e estava coberto com cera, Vou ficar esperto na próxima que eu for comprar. O cara pegava o vaso, botava para o sol. O sol derretia a cera e dava para se ver as rachaduras. Então, para se comprar um vaso, comprava-se vaso sem cera. É de onde vem a palavra sinceridade. A ideia de não ter nenhuma máscara, de ser verdadeiro. Mas nós cristãos, às vezes, nós queremos caminhar diante de Deus com
máscaras com cera. E as pessoas olham e dizem, tá bonito, tá perfeito, é santo. Mas Deus vê o seu coração. Deus vê se é cera ou se você é de verdade. Então nós precisamos ser o quê? Sinceros e verdadeiros. Quem me entendeu? Aleluia! Essa é a compreensão, irmãos. A Páscoa verdadeira nos leva a renunciar à nossa vida, ao nosso eu. O caminho da cruz é árduo, jovens, adultos, senhores, senhoras. G. Anderson, irmãos, nós, Igreja do Deus vivo. O caminho largo conduz à perdição. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse que é de vitória em vitória. Nós triunfamos em Deus sobre o pecado. Mas na terra tereis aflições. Não deixe as circunstâncias roubar a sua alegria de adorar a Deus. Não deixe a circunstância roubar a verdade de quem você é em Deus. Você é salvo, você é lavado, você é remido, você é filho de Deus, você é filho da promessa, selado com o Espírito Santo. Há uma verdade de Deus para a sua vida. Um dia Ele virá nos buscar, irmãos. O nosso Deus, Ele é todo poderoso e os seus planos não se frustrarão sobre a nossa vida. E o que Ele requer de nós? Caminhe em verdade, caminhe em sinceridade. Ou mais Ele fará. Salmo 40, entrega teu caminho ao Senhor, acho que é esse, né? Confia nele e o mais é Ele quem faz. Então, primeira coisa, conte para as próximas gerações. Segunda lição, para eu contar, eu tenho que ter uma vida de santidade. Terceiro, o que eu preciso contar não é sobre mim, é sobre Ele. Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem pôs conhecimento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para ser retribuído? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Nunca foi sobre nós, é sobre Deus. E a Páscoa que celebramos é a Páscoa do Senhor e não nossa. Vamos? 21. Êxodo 12, 21 até o 28, para a gente encerrar, tá bom? Já estamos para o final já. Êxodo 12, 21 ao 28. E chegou. Já. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei e tomais vós cordeiros para as vossas famílias e santificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando ele vê o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o feridor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Você percebe que todo o memorial que Deus apresentou para o povo era sobre Ele mesmo. Era sobre o próprio Deus. 17 vezes o Senhor é mencionado no capítulo 12 de Êxodo. Ele é o centro da história da redenção. Na Páscoa, Deus revelou o seu poder. Na cruz, Deus revelou o seu poder. Na Páscoa, Deus guardou a sua promessa. Na cruz, Deus cumpriu a sua promessa. Na Páscoa, Deus libertou o povo do Egito. Na cruz, Deus nos libertou do inferno. Aleluia! Deus nos libertou do inferno. A Páscoa deve levar-nos a uma profunda investigação. Não a fim de saber se de fato todos os membros... Não a fim de saber... Aliás, a Páscoa deve levar-nos a uma profunda investigação, a fim de sabermos se de fato estamos debaixo do sangue de Jesus. A Páscoa deve levar-nos a um compromisso com Deus, a aplicar esse compromisso no nosso coração e passar adiante as verdades que
que aprendemos de Deus. Quem Deus é para nós. A Páscoa deve levar-nos à verdadeira adoração. Isso é Páscoa. Pastor, uma vez por ano? Não. Uma vez por mês na ceia? É importante que sim. Mas, mais do que isso, todos os dias. Todos os dias eu preciso entender que eu passei pela cruz, que Jesus me salvou, que eu não pertenço mais a mim mesmo, mas eu tenho um dono. Eu tenho alguém a quem prestar contas. E aí, a partir de agora, meus compromissos, meus negócios, minha família, tudo que eu fizer, não é mais por mim. Porque eu aprendi que quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Então, se tudo é para a glória de Deus, pastor, as minhas lutas, você pode entregar nas mãos do Senhor. Ele te dará a vitória. É Ele. Pastor, minhas indignações, coloque aos pés da cruz. Ele conhece e sonda o teu interior. Pastor, e se eu não concordar, e se eu discordar, e se eu acho aquilo, você vai tirar todo eu, e dizer assim, eu passei pela cruz. Eu passei pela cruz. Eu não preciso ficar mais preso. Lucas capítulo 24, do 1 ao 5, e nós encerramos. No primeiro dia da semana, meus irmãos, como um dia de hoje, de madrugada, elas foram ao sepulcro. Levaram especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus, aleluia. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Cristo está vivo. Vamos ficar de pé para a gente orar a Ele? Cristo está vivo. Cristo está vivo. Qual é a área da sua vida hoje que aparenta estar morta? Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo tem vida para essa área. Qual é a área da sua vida que está presa? É vício? É vício? É o quê? Me diga, não me diga, diga para Ele. Se você me disser, talvez eu não possa lhe ajudar. Mas Ele está aqui nessa noite. Desde o primeiro louvor, desde a primeira oração. A palavra diz que Ele passeia no meio da sua igreja. Ele conhece você. Ele sonda você por inteiro. Aleluia. O Senhor me conhece, Pai. O Senhor me vê. O Senhor me vê. O Senhor me vê, aleluia, aleluia, aleluia. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. E quando manda a mensagem, faz um profeta entregar, faz a nuvem descer e a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Pai, nós oramos agora como igreja, Senhor. Oramos pelos perdidos, Pai. Por aqueles que ainda não têm uma aliança contigo, Senhor. Que eles reconheçam Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu oro agora pelos crentes, Pai, por nós, cristãos, que às vezes temos tantas lutas, tantas batalhas, e até pensamos em desistir, mas nós confiamos em Ti. O Senhor nos chamou, o Senhor nos separou, o Senhor nos justificou, o Senhor nos santificou, o Senhor nos guardará. Aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Não pare, não desista, não retroceda, avança e
histórias, Ele ressuscita mortos, oh, Ele levanta, Ele cura, Ele restaura o abatido, Ele é Senhor, Ele é Senhor, aleluia, aleluia. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião, pega o homem sem Deus e derrama unção, o seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Vamos aplaudir a Ele o mais forte que a gente puder. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço